mais de 10 anos, já fizemos 42 investimentos, 200 milhões de dólares. Israel tem tanta startup? Por que Israel investe tanto nisso? Isso é recente? Quanto tempo você tem? Não, para responder. Não, fica à vontade. Aí faz tem vários fatores muito bacanas. A parte militar é importante, a parte cultural é muito importante, o material humano tem já. Daria para fazer um programa lá em Israel, assim, que fica mais tranquilo, com pessoas de lá, né? Falando sobre vontade. Isso. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Mas em inglês. Em inglês. Tranquilo. Vamos fazer? Vamos fazer. E aí a gente entende isso porque o Waze, né? Que a galera nem sabe. Tem um monte de coisa. Por exemplo, um foi fator criado que lá, né? muito pouca gente sabe é que Israel, por exemplo, num determinado momento resolveu reconhecer no território israelense contratos em inglês que fossem redigidos sobre as leis americanas. Imagina o impacto para um americano investidor ou empresa de tecnologia fazer negócio em Israel. Ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. Mas eu vou dizer uma coisa assim, tudo começou, Israel é um país bem recente, mas não tem 80 anos. E logo no começo, ou até antes do começo, a liderança do país percebeu, quer dizer, todo mundo sabe que ali em volta, bom, não preciso falar, hoje está mais óbvio do que nunca, ninguém está afim de que a gente exista naquela região. E então, logo no começo, se decidiu que tem que ter uma superioridade militar para poder viver. E nunca vai ser, só que essa superioridade militar nunca vai ser numérica. Quer dizer, a proporção numérica, mesmo se todos os cidadãos fossem soldados, é 1:50 em relação aos vizinhos, ao tamanho das populações e dos exércitos vizinhos. Então, desde o começo, se decidiu que é obrigatório ter uma superioridade militar, ela tem que ser tecnológica e não numérica, e ela tem que ser sustentável e independente. Por que é independente? Sustentável, logicamente, para as pessoas para as pessoas decidirem morar naquele país, eles têm que ter um horizonte de que isso vai ser sempre protegido dessa forma. E independente, por exemplo, você pode entender pela negação do que acontece na Ucrânia nesses últimos dois anos. A Ucrânia não tem tecnologia militar independente própria, ela depende dos outros países quererem ou não fazer ajudar, não é nem ajudar, vender. Vender. Fazer as suas contas se ela quer vender defesas ou material, vamos dizer, ferramentas de defesa ou ferramentas de ataque para a Ucrânia, de acordo com a dependência que esse país tem da Rússia. Vamos dizer, a Alemanha usa gás da Rússia, não tem outra alternativa no curtíssimo prazo, ela não pode ameaçar de não ter mais esse fornecimento de gás, então ela pode ajudar a Ucrânia até o ponto que a Rússia vai falar, olha, aqui essa é a linha vermelha. Então a Ucrânia não consegue se defender, não consegue comprar armas, não é nem questão de ter dinheiro, é comprar, não vendem para eles as armas que eles precisam para se defender e para parar o ataque da Rússia. Então a gente decidiu, em Israel se decidiu desde o começo que tem que ter uma superioridade tecnológica, militar, sustentável e independente. E começou assim, nos anos 50, 60. E de lá para cá, como tudo que acontece aos poucos, uma pessoa saiu dessa indústria, vamos dizer, militar, e levou as ideias para fazer uma aplicação civil, deu muito certo, ganhou muito dinheiro, já veio outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa, e aos poucos foi criando-se um ecossistema. E logo no começo, o governo percebeu que isso é uma fonte de crescimento, uma fonte de avanço gigante para o país, que até então era um país muito agrícola, porque que parece, Israel era um país agrícola. As exportações de Israel eram a laranja, vocês lembram? Laranja, tomate. E foi aos poucos mudando e criando esse ecossistema e o governo incentivando de várias formas inteligentes, que não só deixando as pessoas saírem fazendo o que elas querem, mas incentivando, trazendo dinheiro para isso, trazendo infraestrutura para isso, trazendo infraestrutura jurídica, como ele falou, para isso, trazendo infraestrutura prática, comercial, etc., aos poucos. E hoje a locomotiva do país é essa. O país era uma época agrícola, ele passou a ser um país também com o turismo, era uma indústria muito grande no país. Hoje, by far, eu acho que 50% do PIB deve ser tecnologia, de turismo, inovação, tecnologia. royalties. Inovação, e turismo também, agora, antes turismo, da guerra, né? Turismo é grande, absurdo. mas não é tão grande quanto a tecnologia. E não é muita gente.
Mas está bem organizado. Fatores como com o fim da União Soviética, judeus em toda a União Soviética que tinham uma aptidão de engenharia, de ciências, de física, que em algum momento foram para Israel. Israel não deixou essas pessoas ociosas ou subaproveitadas, soube trazer acesso para pessoas qualificadas a empregos. Israel absorveu 1 milhão de russos em 2 anos, quando tinha uma população de 6 milhões e meio. Em 1990 e 91. Entendi. Imagina o que é absorver 20% da população em 2 anos. Foi relevante. Agora, o que eu acho que isso tem de lição para o Brasil, né? Porque o Brasil precisa aprender o que deu certo nos outros países, o que a gente pode aprender com a China e copiar, o que a gente pode aprender com Israel e copiar, assim por diante. Mas é entender que com essa história que ele contou, não é que Israel é rico e por isso ele pode investir em tecnologia. É uma opção, é uma decisão. Ele é rico porque ele investiu em tecnologia. Tomou educação. Porque o entendimento atual de muitos países, o Brasil é um deles, assim, a gente não tem dinheiro para colocar em tecnologia, você nunca vai ter dinheiro. Porque você não está investindo em tecnologia, né? Então a ordem dos fatores aí muda tudo. A gente precisa investir muito mais em tecnologia, principalmente de tudo que a gente falou aqui, nós estamos falando do salto.